Oi gente, tudo bom? Eu decidi fazer esse vídeo pra vocês porque era um vídeo que eu gostaria de ter visto antes de começar o CBC aqui na UBA. E eu separei algumas dicas pra vocês com relação às matérias que eu acho que pode ajudar vocês. E desde já eu peço desculpa pela cara de sono, pela voz de sono, porque já são acho que 4 horas da tarde mais ou menos de hoje, domingo, e eu acordei muito tarde, porque saí ontem e cheguei tarde em casa. Mas enfim, vão me desculpando, desculpem também qualquer barulho, porque eu tô aqui com a janela aberta. Também não vou editar muito esse vídeo, espero que ele saia já de uma vez só. Porque eu não quero colocar nenhuma inserção, nem nada, nem fazer corte, porque eu tô sem paciência. Mas enfim, vamos lá, pra dar uma introduzida pra quem tá perdido e não sabe nem o que é CBC. CBC é uma parte do estudo aqui, né, da faculdade na UBA. Para você entrar em qualquer carreira, você vai precisar fazer o CBC antes. Então, ele faz parte também da sua grade curricular, né? Só que para você pegar as matérias específicas da carreira, você tem que ter aprovado todas essas matérias do CBC. Em que consiste o CBC de medicina, que é mais ou menos o que a maioria das pessoas vem para cá para fazer. O CBC de medicina é composto por 6 matérias, que são biologia celular, biofísica, bioquímica, introdução ao pensamento científico, que a gente chama de IPC, introdução ao conhecimento da sociedade e Estado, que a gente chama de ICSE, e matemática. Essas são 6 matérias que você precisa aprovar todas para somente depois você ingressar na carreira. Tem uma coisa aqui chamada também UBA 21, que nada mais é do que o CBC de forma virtual, em que o aluno é autodidata, estuda em casa, vê os vídeos, as referências bibliográficas, se vira em casa e só vai na faculdade fazer a prova. O CBC não, ele já é presencial, tem aulas, que você vai na faculdade para poder assistir, e tem as provas também, que você vai na faculdade lá fazer as suas provas. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque tem muitos outros vídeos já aqui no YouTube falando sobre o que é CBC, o que é UBA 21, diferenças, quais escolher, blá blá blá. Mas eu vou focar só em um tema, que é: a maioria das pessoas que vêm pra cá pegam todas as matérias pelo UBA 21, exceto matemática, que pegam pelo CBC. Por quê? Pelo tempo já que tem gente aqui, né, eles já sabem mais ou menos o que é que cada disciplina cobra, como é que cobra, e geralmente falam que as provas do CBC, elas são mais aleatórias, vamos dizer assim. Você não tem um padrão de questões que se cobram numa prova. Somente a de matemática que segue um padrãozinho assim do que cai todo ano, e todo ano sempre é o mesmo estilo de questão. Então, o conselho que eu dou pra vocês é pegar todas as matérias pelo UBA 21, exceto matemática, que você pega pelo CBC. Já quero também começar o vídeo falando que o CBC não é esse bicho de 7 cabeças que pintam aqui no YouTube e até aqui na cidade também. Não é isso tudo. Você tem sim capacidade de passar em todas as matérias, promocionar todas as matérias se você estudar e se dedicar. E se também não promocionar, tem a final, você pode fazer a final e passar na matéria também. Não tem nenhum estigma nisso de tipo, ai meu Deus, vou fazer final. Não é tipo que nem no Brasil. Aqui, a maioria, na carreira mesmo, você não vai poder promocionar todas as matérias, então todo mundo aqui já está acostumado a ter que fazer final. Uma coisa importante também é que a média é a média do CBC, né? Que para você aprovar aqui sem ir para final, sua média tem que ser 7.
e a soma dos pontos tem que ser 13, porque aqui a nota deles não tem 6,5, 8,5 é sempre 6, 7, 8, 9, enfim. Então você precisa tirar 13, porque aí quando divide por 2 vai ficar 6,5, eles aproximam para 7 e aí você promociona. Se você não promocionar, lembrando que para promocionar você não pode tirar nenhuma das duas provas menos de 4. A soma tem que dar 13, mas não pode, nenhuma das provas você pode ter tirado menos que 4. Para você ir para a final, simplesmente você tem que ter ficado com média 8, média 8 não, desculpa. A soma das notas 8, que aí quando vai dividir por 2, a média vai dar 4, e aí você foi selecionado para ir para final. Aí você vai para final e também tem que tirar no mínimo 4. Então, a média basicamente é 4. Já vou tirar também uma ilusão também que pintam. Aqui no CBC não tem uma questão chamada de... que é o que acontece na carreira, de que 4, quando você tira 4, você acertou 60% da prova. Isso não vale para o CBC, já vou desmistificar isso para vocês, porque eu vi isso aqui na pele, eu cheguei perguntando e ninguém sabia me informar se realmente isso era verdade ou não. Então, isso não acontece, só acontece isso na carreira, então você precisa tirar 4, por exemplo, se uma prova vale 10, você tem 10 questões, cada uma valendo um ponto, você precisa acertar 4 para tirar a nota 4. Ou seja, você precisa tirar acertar 4 questões na primeira prova, 4 questões na segunda e 4 questões na final e você está aprovado. Ou seja, não é impossível. Porém, também fica o meu alerta de que não é essa facilidade toda também. Só porque você precisa acertar 4 questões, não significa que a prova é fácil, que são poucos assuntos. Pelo contrário, é um número imenso de assuntos em pouco tempo que você tem que correr atrás para conseguir deixar em dias, né? Então, quebrando esse estigma, o CBC não é impossível, não é muito difícil. Se você tem uma base de educação boa no Brasil, você teve um ensino médio legal, ok, você não vai sentir esse impacto todo. Então, venham com fé que vai dar tudo certo. E para quem não teve essa base tão legal assim no ensino médio, eu acredito que vai ter um pouco de dificuldade. Então, vocês têm que focar em aprender conteúdos básicos. Eu vejo que muita gente aqui tem dificuldade por exemplo, em matemática básica, em, por exemplo, saber manipular uma fração, saber propriedades de, sei lá, expoentes, enfim, raiz, enfim, várias coisas. Tem muita gente que tem dificuldade nisso. Então, se vocês puderem, antes de começar o CBC, focarem um pouco em matemática básica, como é que faz a operação, etc., com todos os tipos de números, né, naturais, reais, enfim, vai ser uma coisa muito boa também. Isso vai te ajudar bastante. Então, talvez se você tenha vindo dessa situação de um ensino médio não tão bom, você tenha um pouco de dificuldade, mas isso não significa que você não vai passar. Pelo contrário, eu conheço várias pessoas aqui que também vieram de colégio público, que não tiveram uma boa base e que se esforçaram para passar e passaram. Não é impossível. Então, seguindo, um dos meus primeiros conselhos que eu gostaria de dar para você é que se você tiver condições de arcar com um cursinho aqui, porque aqui em Buenos Aires você vai ver que tem tudo para brasileiro, né? Tem supermercado para brasileiro, tem cursinho pro CBC, tem cursos das matérias da faculdade nesses cursinhos mesmo. Várias pessoas fazem isso aqui, disponibilizam esse tipo de serviço. Tem tudo para brasileiro aqui em Buenos Aires. Então, se você puder pagar um cursinho, eu te indico muito, porque o cursinho vai te direcionar nos assuntos principais que são cobrados no CBC, e isso vai te ajudar bastante, porque você não vai precisar ficar quebrando cabeça procurando coisa em livro e não sei o que, blá blá blá.
o cursinho já vai te dar tudo direcionado. Aí eu acho que, assim, a maioria dos cursinhos aqui tem um material próprio deles, porque eles já sabem o que é que cai, o que é que não cai no CBC. Então, ele já vai te dar essa direcionada. Eu percebi que várias pessoas que não fizeram cursinho e que são meus amigos aqui na cidade tiveram um pouco mais de dificuldade de se localizar durante esse tempo de CBC, justamente por conta disso, pelo fato de não ter alguém pra te, tipo assim, encaminhar, sabe? Porque aqui o CBC, a UBA em geral, ela prioriza muito o protagonismo do estudante. Então você tem que correr atrás, os professores não vão te dar coisa beijada, assim, sabe, na mão. Você tem que correr atrás realmente. Então, com esse auxílio do cursinho, você já consegue quebrar aí um monte de barreira e já sair na frente muito além, sabe? Enfim, se você tiver condições de pagar o cursinho, não é extremamente caro. Talvez, sei lá, você tem que pagar uns R$200 por mês, não sei, mais ou menos isso aí convertendo em reais. Outra coisa é o material do CBC, que é disponibilizado na faculdade de economia, para você pegar lá os apontes, etc. Eu também não indico se você for pegar cursinho, porque o que foi que aconteceu? Eu cheguei aqui com sede já de estudar, porque eu queria fazer logo esse CBC, terminar esse CBC, comprei vários módulos dos apontes de todas as matérias para começar a estudar. Só que aí eu já tinha comprado o cursinho também, não sabia que eles iam dar material. E aí, quando eu fui ver, perdi meu dinheiro todo, que eu tinha comprado de livro, porque eu não usei nenhum, porque tudo eles já tinham lá e tal, o professor escrevia no quadro, obviamente eu copiava, então já tinha um material deles, não precisei me preocupar com nada. Então, se você pode economizar esse dinheiro aí que você vai gastar com o livro, acho que na época eu gastei o quê? Uns 10 mil pesos, não sei quanto é que vale também, acho que foi mais ou menos isso. 10 mil? Acho que foi mais ou menos isso, não sei, 8 mil, 10 mil. E você já gasta esse dinheiro, já paga uma mensalidade do cursinho. E é isso, porque o cursinho já vai te dar as matérias. Agora vamos especificamente para as matérias e as dicas que eu vou dar para cada uma dessas matérias. A primeira que eu gostaria de começar falando é Introdução ao Conhecimento da Sociedade e Estado, mais conhecida aqui como ICSE, que nada mais é do que a história da Argentina. Por que eu quis começar com essa matéria? Porque eu acho essa matéria extremamente subestimada. As pessoas focam muito aqui nas matérias de exatas, porque é o que a maioria das pessoas tem dificuldade, matemática, física, química, enfim, que são matérias de cálculo, é o que as pessoas mais têm dificuldade, então só focam nisso, acham que o bicho de 7 cabeças do CBC é isso. Porém, essa matéria, a História da Argentina, é uma matéria muito extensa, muito difícil. Eu realmente achei que eu não ia conseguir aprovar nessa matéria. Eu fiquei, basicamente dediquei meu tempo a estudar Biologia e ICSE, somente durante todo esse tempo que eu fiquei aqui, porque, comentando pra vocês, eu fiz o CBC em 6 meses, né, um quadrimestre. Então, eu basicamente dediquei todo o meu tempo a estudar Biologia e ICSE, não conseguia dar conta das outras matérias, porque essas me consumiam demais. E ICSE, especificamente, você vai ter 2 livros base, que são o Herramientas e o Romero. O Herramientas, ele é uma leitura gostosa de se fazer. Eu amo esse livro, assim, não gosto de história, mas assim, eu amo o livro em comparação ao Romero, porque a linguagem dele é fácil, é tranquila, não é prolixa, não é redundante, entendeu? Fica ali mastigando e você não consegue entender. Ele é direto, te explica o que é o assunto, a teoria daquilo dali e acabou. Já o Romero, ele vai realmente contar a história da Argentina, passo a passo, ano por ano, presidente por presidente, golpe por golpe. E ele é imenso. Eu não li esse livro, já pra começar daí, eu não li esse livro, porque eu não tinha tempo pra isso, e a leitura era dificílima.
eu achei a linguagem difícil e achei ele muito redundante. Pra falar uma coisa, ele demorava 3, 4 páginas pra, sei lá, falar um aspecto. Então, é muito difícil esse livro. E por isso eu também indico o cursinho, porque foi no cursinho que me ajudou. Como é que eu estudei pra ICSI? O cursinho tinha os vídeos na plataforma que explicavam o assunto passo a passo, todos os anos, tudo bonitinho. Depois eu ia pro livro de ferramentas, lia os artigos que tinham lá, fazia os meus resumos, beleza. Já o Romero, eu não peguei, porque eu implorei a professora. Eu falei, professora, não tem jeito, esse livro é muito difícil, não tem nada que possa ajudar pra gente. Aí ela falou, eu tenho um resumo aqui, que não é tudo que existe dentro do livro, mas tem bastante coisa, vocês podem ler. Então eu peguei esse resumo da professora como base, pra ter uma noção mais ou menos do que era. E é isso, aí via o vídeo quando era capítulo de Romero e lia o resumo da professora. Isso me ajudou bastante, apesar de não ter tudo. A prova de ICSI, ela tem muita cópia do livro mesmo, tipo assim, frases que eles retiram do livro pra você colocar lá. Então, se você conseguir ler, gostar de ler aquele livro, tiver tempo, é uma coisa legal, porque você vai talvez conseguir gravar as frases. Eu não aconselharia, mas enfim, se você quiser fazer, é uma opção também. Eu tive essa opção do cursinho que já me direcionou nisso. E aí, depois disso, eu ia para as provas. Aqui a gente tem um site chamado Alticho, ALTILLO, alticho.com, e tem todas as provas lá do CDC, do UBA 21 e da carreira, de tudo. Então, eu fui lá, peguei as provas e comecei a resolver. E aí eu fazia e refazia as provas para tentar absorver o assunto. E aí, quando eu chegava na questão, eu falava, meu Deus, eu sei esse assunto ou não sei? Aí, quando eu não sabia, eu ia para uma linha do tempo que a professora também tinha disponibilizado e ficava tentando relacionar quem foi esse presidente aqui, o que é mais ou menos que ele fez aqui, para quando chegar na questão, eu tentar resolver. Porque as questões de ICSI não são, tipo, qual o ano que o presidente tal foi eleito. Não é assim. É muito mais complexo. Se vocês quiserem ver, podem ir aí nesse site que vocês vão ver. As provas geralmente são com 8 alternativas, de A a H. As 4 primeiras são afirmações isoladas e as 4 últimas são combinações dessas alternativas. Então, pode estar certa só uma das 4 primeiras ou pode, por exemplo, ser a combinação delas. Então, você tem um número gigante aí de possibilidades na prova. Então, um chute não é tão fácil assim. Você precisa realmente estar sabendo do assunto para você conseguir. E era o que a professora sempre falava. É como se fosse uma construção de conhecimento. Você não consegue, sei lá, ler uma parte aqui do livro e chegar lá na prova e você vai saber a resposta. Não é assim, é uma construção de conhecimento. Eu não consigo nem explicar direito, mais ou menos. Mas você tem que ficar fazendo correlações com a história do mundo, com a da Argentina, para você conseguir responder as questões. Enfim, dando já esse aviso para vocês dessa matéria e de ICSI, vocês já fiquem aí ligados de como estudar para essa matéria.